Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 12 de junho de 2021. Estamos introduzindo a lição de número 12 do nosso trimestre, cujo tema será Fé da Aliança. O texto que serve como base para o nosso estudo durante toda essa semana será Gálatas capítulo 3, verso 11, que diz: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Até aqui temos tentado entender juntos o conceito de aliança. Estudamos um pouco mais a fundo a aliança de Deus com Adão, a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão, a aliança do Sinai com Israel, a nova aliança. E só, me desculpe às vezes ser assim um pouquinho mais repetitivo, mas é só para que algumas situações fiquem bem claras na nossa mente. Básico em todas as alianças é exatamente o fato de que é um acordo que é feito entre duas partes, a aliança, onde uma parte se submete à outra. Nesse caso, nós, seres humanos que estávamos fadados ao pecado e à morte eterna, nos submetemos a Cristo Jesus. E ele estabelece a sua aliança conosco, fazendo por nós aquilo que não somos capazes de fazer, nos salvar. Vimos também que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça esteve presente na aliança de Deus com Adão, na aliança de Deus com Noé, na aliança de Deus com Israel, na nova aliança. E o que podemos entender também é que, além desse elemento da graça, existe sempre um elemento de obediência. Entender o que o Senhor Deus espera de nós dentro dessa relação de aliança e reagirmos à altura diante daquilo que ele espera de cada um de nós. É claro que quando pensamos, eu gosto sempre de usar esse exemplo porque ele é muito mais claro, quando pensamos na aliança de Deus com Noé. Noé foi salvo pela graça de Deus, não temos a mínima dúvida em relação a isso. Ele poderia ter construído o maior transatlântico do universo. O dilúvio teria derrubado, teria afundado esse mesmo barco. Entretanto, ele construiu um barco que nem sequer tinha sistema de navegação, e ainda assim conseguiu passar por todo o processo. Então sabemos que foi Deus quem o salvou pela graça, pela misericórdia. Mas havia uma parte que ele tinha que desempenhar. Ele deveria construir a arca e ao mesmo tempo entrar dentro dessa mesma arca. Quando olhamos para todas as alianças, um outro elemento que vai sempre aparecer é o elemento da substituição. Essa ideia de substituição, ela aparece de maneira muito forte na aliança de Deus com o ser humano. Por quê? Porque básico para a salvação do ser humano era a compreensão de que a humanidade pecou. A humanidade se afastou do propósito de Deus. A humanidade estava longe de ser aquilo que Deus esperava que eles fossem. O Senhor Deus entrou em cena através de Cristo Jesus para poder salvar a humanidade. Mas antes mesmo que Cristo viesse, todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, que prefigurava a vinda de Cristo Jesus, apontava para uma realidade maior. É claro que quando Cristo Jesus vem, aquilo que era um símbolo, agora encontra o objetivo desse símbolo, encontra a concretização desse mesmo símbolo na morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Qual é o nosso papel diante de tudo isso? Dentro desse elemento da aliança, o que é que Deus espera de cada um de nós? Ainda hoje, o que ele esperava no passado, o que ele espera hoje? Ele espera que nós compreendamos exatamente esse aspecto. Não há nada que possamos fazer para sermos mais amados. A iniciativa de estabelecer uma aliança com a humanidade foi tomada pelo próprio Deus. E essa iniciativa foi tomada por Deus porque Deus já nos amava. A Bíblia deixa claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi porque Deus nos amou que ele concedeu o seu filho. O amor, portanto, é a base da aliança. Deus tomou a iniciativa de poder, de nos salvar, porque ele nos ama. Então não há nada que possamos fazer para que ele nos ame mais ou nos ame menos. Um dos atos mais complexos e terríveis para Deus vai ser o momento em que ele acender o lago que arde com fogo e enxofre.
Ele, sem sombra de dúvida, será aquele que mais vai sofrer nesse processo todo, porque ele sabe que, a menos que o pecado seja destruído, a paz não voltará a reinar dentro do universo. E então é nessa perspectiva que temos que entender que o que se espera do ser humano em todas as alianças é que ele, pela fé, ele entenda a proposta de Deus e aceite aquilo que é a proposta do Senhor. Olha que parte mais difícil que ficou para a gente, né? A parte de Deus foi conseguir providenciar nossa salvação. Para que isso acontecesse, ele teve que misturar a sua natureza divina com a natureza humana. Ele teve que descer e viver conosco durante 33 anos. Ele teve que enfrentar todas as situações que o pecado trouxe para cá, todo o terrorismo que o inimigo foi capaz de prover aqui no nosso planeta. E ainda assim, ele, que foi o elemento que mais sofreu nesse processo todo, tomou para si toda a parte complicada. Aí ele olha para você e para mim e diz: a parte que eu espero de você é que você creia pela fé que o que eu fiz é suficiente para te salvar. Creia nisso e viva de acordo com isso. E até para viver de acordo com essa crença, você depende de Deus, porque a terceira pessoa da Trindade Divina precisa morar dentro de nós e aplicar no nosso coração aquilo que é o dom de Deus, aquilo que é a salvação de Deus. Eu queria, nesse momento, agradecer a Deus, porque Deus tem sido tão bom conosco, tão generoso conosco. Toda a parte complicada dentro da aliança ele tomou para si. Nessa semana, nós teremos a oportunidade de entender o que Deus esperou no passado daqueles que fizeram uma aliança com ele e o que ele espera de nós ainda hoje. Como é que podemos viver uma experiência de aliança mediante a fé? Como? Nós vamos entender isso essa semana. Mas agora, para já, vamos orar pedindo a Deus para que aumente a nossa fé. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama. Fale conosco, Senhor, e nos ajude a podermos entender que precisamos, pela fé, reagir à aliança que o Senhor tem feito conosco. Aumenta-nos a fé, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?